Imagina que você está passando por uma fase super boa na sua vida, você está lá com os seus 30, 40 anos de idade e de repente surge uma notícia boa, mas inesperada, né? Você vai ser pai. E por mais que isso daqui seja uma notícia muito boa, se você tiver todo o seu dinheiro investido para o longo prazo, você deve se preocupar. E você deve se preocupar porque você provavelmente não tem um fundo de emergência constituído. E é justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos lá! Bom, se você me acompanha aqui e já assistiu os outros vídeos, você sabe que quando eu falo sobre investimentos, geralmente a gente divide a sua carteira de investimentos em três partes, né? A primeira é o fundo de emergência, que é o dinheiro destinado para esses fatos inesperados que acabam acontecendo, né? A outra parcela da sua carteira é a parcela da aposentadoria, que é o que você vai investir para no futuro poder se aposentar tranquilamente. E depois de investir para o seu fundo de emergência e aposentadoria, sobra os investimentos em si, que é o que você vai investir para ter uma maior rentabilidade, para você poder comprar bens, comprar participações em empresas e poder fazer o que você quiser. Então, geralmente a carteira é dividida nessas três partes. Eu, inclusive, tenho um vídeo explicando como funciona essas três partes aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo. Mas hoje a gente vai falar só sobre o fundo de emergência, né? Então, primeiro, por que o fundo de emergência é tão importante? Eu acabei de dar esse exemplo no começo do vídeo sobre a questão de um fato inesperado, né? Que é ter um filho nesse exemplo. Mas isso pode acontecer de várias formas diferentes. Então, pode surgir um filho, pode ocorrer algum problema de saúde, né? Esse é um problema muito comum e é um problema que geralmente acaba custando mais do que o esperado, né? Então, se você não tiver um plano de saúde, por exemplo, a chance é muito grande de, se o problema de saúde for sério, você se descapitalizar total e ainda criar dívidas, tá? Então, pode acontecer isso, pode acontecer algum acidente, você pode precisar de algum dinheiro por qualquer que seja o motivo, né? Seus filhos podem acabar precisando do dinheiro. Só que mais importante que isso geralmente você tem um fluxo, né, de dinheiro entrando mensalmente porque você trabalha, né? Seja você tendo a sua empresa, seja você trabalhando para alguém. Só que se por qualquer motivo você sai do seu trabalho ou o seu negócio não der certo, você vai ficar sem um fluxo de dinheiro entrando durante um bom tempo. Então, se você puxar justamente hoje, que a gente está passando por uma crise aqui no Brasil, você tem mais de 11 milhões de pessoas desempregadas, você vai ficar muito tempo sem ganhar dinheiro. E por isso você precisa ter um dinheiro alocado em fundo de emergência, tá? Quando eu digo que você precisa ter um dinheiro alocado em fundo de emergência, significa que você precisa ter algum dinheiro que você possa resgatar rápido. Tem uma história de um cliente que me contou, que eu conheço o patrimônio dele, então eu sei quanto ele tem. É um cliente que tem mais de 10 milhões em imóveis, tem bastante dinheiro investido para o longo prazo, mas o que acontece é que ele precisou de dinheiro porque a mãe dele acabou sendo internada e eles não tinham plano de saúde que cobrisse tudo o que precisava. Então, o cômico ele tinha o dinheiro, mas ele não tinha esse dinheiro disponível para arcar com todos os custos, tá? Então, mesmo tendo dinheiro, ele não conseguiu se preparar e passar por essa situação bem. Ele precisou criar uma dívida, tá? E não existe nenhum investimento que pague mais do que uma dívida, tá? A dívida geralmente tem os juros mais altos do mercado. Mas voltando, né, um pouquinho, vamos falar de novo sobre o conceito do fundo de emergência. Para você criar o seu fundo de emergência, você precisa primeiro ter em mente o seguinte: se você é um CLTista, se você é um CLT, recomenda-se 6 meses de custo investido no fundo de emergência. Se você não é um CLT, então se você tem uma empresa, se o seu salário depende basicamente de um fator variável, né, recomenda-se 12 meses de custo. Por que isso? Porque quando você é um CLT, geralmente se você sai da empresa, você tem uma série de benefícios e valores que você recebe, tá? E um ano é um período base bom para você conseguir se realocar, né?
Eu conheço gente que ficou mais de um ano para se realocar, mas em sua grande maioria você não precisa de mais de um ano para se realocar, tá? Um ano geralmente é um período bom. Então, se você hoje, junto com a sua família, né, se você sustenta a sua família hoje e você, junto com ela, tem um custo de R$ 10.000, por exemplo, e você é um CLT, você precisaria então ter R$ 60.000 investidos em um fundo de emergência. Se você não é um CLT, recomenda-se que, se você ganha R$ 10.000, que você invista 120 mil, né? Então, você primeiro define o valor que você vai utilizar para investir no seu fundo de emergência. E depois que você estipula esse valor, você precisa agora identificar aonde você vai aplicar. E essa informação é importante, porque como você está aplicando para um curto prazo, e de novo, não é que você está aplicando para resgatar, né? Você está aplicando com a possibilidade de resgatar. Então, é bem possível que você vai investir esse dinheiro e você não vai resgatar ele dentro de um prazo de um ano. É capaz que você nunca resgate, né? O bom é ter esse valor disponível para qualquer emergência, tá? Mas voltando para onde você aplica isso daí, você precisa buscar aplicações com uma liquidez muito alta, tá? Então, aplicações que você possa resgatar a qualquer momento ou que tenham um resgate de curto prazo. Então, quais são essas aplicações? As duas mais comuns são Fundo DI e Tesouro Selic, tá? Se você for aplicar pelo banco, geralmente, e você já sabe que eu não acho que isso é o melhor negócio, mas se você for fazer isso, você precisa de um fundo DI que pague mais de 95% do CDI para justificar não investir no Tesouro Selic, tá? Por que eu digo isso? O que é o Tesouro Selic? Tesouro Selic, a gente também tem um vídeo explicando sobre o que é isso, tem o link aqui embaixo, mas o Tesouro Selic é um investimento que vai te pagar 100% da taxa Selic, basicamente, só que além disso, você vai ter um custo de 0,3% anual sobre o patrimônio que você paga para a BMF Bovespa, mais 0,4% geralmente que você paga para os bancos, né? Na verdade para a corretora dos bancos. Então você tem um custo total de 0,7%, tá? Em um fundo DI, você descontando todas as taxas já, você acaba tendo uma rentabilidade de 95%, alguma coisa assim. Se você tiver essa taxa de rentabilidade no banco, vale mais a pena que o Tesouro Selic, tá? Inferior, aí já vale a pena um Tesouro Selic. Então, a gente está falando aqui de Fundo DI e Tesouro Selic, são as duas principais opções que você tem. Além disso, você tem um CDB ou uma compromissada com liquidez diária, tá? Ou com uma liquidez rápida, né? Inferior a 30 dias, geralmente. Liquidez é a velocidade que você consegue transformar a sua aplicação em dinheiro vivo na sua conta. Tem uma outra opção que seria o melhor dos mundos, mas ela já não é mais tão famosa hoje, porque nem todos os bancos têm lastro, né, para isso daí. Essa opção é a LCI e a LCA, que são investimentos isentos de IR, isentos de imposto de renda. E no curto prazo você acaba sendo muito onerado pelo imposto de renda. E quando você é onerado, você acaba perdendo rentabilidade. Então, se você conseguir uma LCI e LCA, é a aplicação mais recomendável. Se você conseguir uma taxa superior a 86%, 87% do CDI líquido, tá? Diferente do CDB, fundo e tesouro, que eu sempre falei a taxa bruta, tá? Então, só para a gente recapitular, Tesouro Selic e Fundo DI são as opções mais comuns. LCI e LCA são as melhores opções, mas elas não são tão disponíveis, né? Hoje não tem mais tanto lastro disponível no mercado. E você tem CDB e compromissada, que se a taxa for boa, você tem um produto, né, interessante e você tem um fundo de emergência constituído. Sempre que você for procurar por uma aplicação, você está falando de um dinheiro que você não pode perder, porque é o seu fundo de emergência, como o mesmo nome diz, né? E
Quando você está falando disso, você precisa procurar aplicações conservadoras. Essas são todas aplicações conservadoras, tá? Então, o conceito é mais ou menos esse, mas você tem que saber, obviamente, que existem fundos, títulos de renda fixa, L6, LCAs, sempre com rendimento superior, que você consegue acessar através das corretoras hoje, tá? Porque as corretoras, elas não têm o foco de emprestar dinheiro, então elas não precisam te spreadar, né, para poder emprestar esse dinheiro. Não é assim que funciona. Corretora geralmente tem acesso a produtos melhores. Então hoje você tem acesso a fundos DI que pagam 101, 102, até 104% do CDI com liquidez diária, né? Então você consegue resgatar a qualquer momento e ainda ter uma rentabilidade superior a tudo que você tem hoje no banco, né? Então, quando você for constituir seu fundo de emergência, não esqueça de pesquisar muito bem onde você vai aplicar, porque sempre tem uma opção melhor que a gente acaba deixando passar. Tudo bem? Então, só para a gente finalizar, se você é um CLT, você pensa em 6 meses de fundo de emergência, de custo, né? Se você não é um CLT, 12 meses de custo. Pega esse total, pesquisa todos esses produtos que eu te falei, coloca todos em uma planilha ou um do lado do outro e identifica qual tem a maior rentabilidade, tá? Feito isso, começa a direcionar fluxo para lá. Quando você atingir o seu objetivo no fundo de emergência, aí você deixa esse dinheiro lá e começa a aplicar para a sua aposentadoria. Mas isso a gente vai cobrir em um outro vídeo, tudo bem? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, espero que tenha ficado claro e eu também espero poder te ajudar para que você nunca passe por uma situação que eu já ouvi de vários clientes meus, amigos e até conhecidos, tudo bem? E se você achar que você tem algum amigo que possa utilizar essa informação e essa informação possa ser útil, compartilhe esse vídeo. Tenho certeza que isso daí vai ser muito bom para ele, vai ser legal para você e para mim vai ajudar pra caramba, tudo bem? Então até a próxima, um abraço e até lá!